Tudo bom, pessoal? Meu nome é Dumas Velasco, eu sou professor de Educação Física e fisioterapeuta, formado pela Universidade de São Paulo e gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história, porque a minha história pode ser muito parecida com a sua. Com as experiências que eu tive, que estou tendo atualmente, talvez possa estar ajudando no direcionamento da sua vida. Eu, como falei, sou professor de Educação Física e fisioterapeuta, formado pela Universidade de São Paulo e por que eu fui para fazer a fisioterapia? Porque eu tive uma experiência como técnico, depois como fisioterapeuta na área de esporte para pessoa com deficiência. Então, eu notei o benefício que a minha profissão como fisioterapeuta podia trazer na vida das pessoas. O esporte para pessoa com deficiência é uma área extremamente maravilhosa e eu tive a possibilidade de ver que quando eu trabalho com o meu conhecimento, eu podia estar influenciando e melhorando a vida das pessoas. Quis continuar me desenvolvendo, entrei na carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado pela Unifesp e comecei a uma nova área de conhecimento que eu sempre tive uma paixão, que é a área da medicina tradicional chinesa. Então eu fiz algumas especializações na área de acupuntura e medicina chinesa. E a primeira área que eu tive contato quando eu estava me desenvolvendo na acupuntura foi a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela é uma atividade que a gente faz, né, numa área pequena do corpo, faz parte também da acupuntura em uma pequena área do corpo. E as primeiras vezes que eu tive contato com a auriculoterapia, eu me impressionei muito com os resultados. Os resultados foram muito impressionantes. E uma das coisas que sempre norteou a minha vida é o que eu faço com o meu tempo, com o meu conhecimento. Eu acredito que qualquer pessoa que está aqui nesse planeta, ele tem uma obrigação para com seus semelhantes. O fazer o bem é uma coisa muito importante. Até porque, se todos nós nos responsabilizássemos em fazer o bem, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. Parece ser uma história até meio religiosa, mas a questão não é nem religiosa, é uma questão filosófica mesmo, né? Como que a gente pode mudar o mundo? Ao ter contato com a auriculoterapia, que é uma prática extremamente natural, é uma prática simples e extremamente eficiente, eu comecei a ter resultados que me impressionaram muito. E aí eu comecei a perceber que eu podia, por intermédio de uma técnica, usando as minhas mãos, sem ter nenhum tipo de artefato, tirar a dor das pessoas. Isso me impressionou bastante. E ao exercitar essa auriculoterapia cada vez mais, eu me senti na necessidade não só de fazer, não só de cuidar das pessoas, mas também ensinar a auriculoterapia para as pessoas do meu entorno. Como falei, fui professor, né, de universidade por mais de 30 anos. E nessa época toda eu tive a possibilidade de ter muito contato com jovens, com pessoas que tinham brilho nos olhos e que tinham o mesmo objetivo que eu. E eu pude, nesse momento, estar ensinando essa técnica para as várias pessoas. Então, essa é a minha história e que eu tenho muita felicidade de compartilhar com vocês e que eu quero me desenvolver cada vez mais e poder ensinar cada vez mais a auriculoterapia para as pessoas. O que a auriculoterapia fez na minha vida? Ela fez um diferencial muito grande. Eu sempre quis fazer o bem para as pessoas e é lógico, acredito também que uma pessoa que faz o bem, principalmente por meio da sua profissão, ela também tem que ter uma boa remuneração. E eu, com a auriculoterapia, eu consegui ter essas duas questões sanadas. Primeiro, fazer o bem, cuidar das pessoas, tirar a dor das pessoas e também conseguir, por meio dessa mesma técnica,
ter uma remuneração interessante, uma remuneração justa. E a auriculoterapia sempre me acompanhou e me trouxe uma série de coisas interessantes e que me complementaram toda a minha profissão como professor de educação física e como fisioterapeuta. O fisioterapeuta, como disse um querido amigo meu, ele é o profissional que tem as mãos de luz, né? E nós, por meio da nossa prática profissional, a gente consegue tirar dor. E várias técnicas elas têm na fisioterapia. E eu acredito que a auriculoterapia ela pode ser feita de uma maneira isolada ou ela pode complementar as várias profissões. Então nós temos as profissões da saúde de modo geral, né, que é a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, a medicina, a odontologia, e temos também outras profissões, a massoterapia, a podologia, a estética, são várias áreas que a pessoa tem contato com a pessoa, com as outras pessoas, que cuida das outras pessoas e que pode ter a auriculoterapia como complementar. Isso é o que eu tive como experiência e que gostaria de compartilhar com você. Essa experiência sempre me trouxe resultados muito impressionantes. Desde o primeiro dia que eu tive contato com a auriculoterapia, eu sempre tive muita. Ficava até assustado com os resultados. A gente sempre vai na terapia, seja ela qual for, com uma perspectiva. Então, quando eu atendo um paciente, eu já tenho uma perspectiva, tenho um prognóstico em relação àquele tratamento. Porém, a auriculoterapia normalmente me assusta positivamente em relação aos resultados. São resultados que normalmente a gente vê que são muito maiores do que a gente esperava. Então, com isso, eu comecei a me apaixonar muito pela auriculoterapia e comecei a ministrar cursos. Esses cursos que eu fui ministrando no decorrer da minha vida, além de tudo, eu consegui passar essa técnica para os meus alunos e muitos alunos que eu tive a possibilidade de ensinar a técnica, hoje têm muito sucesso, tanto sucesso no sentido profissional, nas realizações, tratando as pessoas, cuidando das pessoas, tirando a dor das pessoas, como também na parte profissional, em relação à remuneração. Porque um profissional que tem uma técnica diferente que o profissional comum tem, ele é como se tivesse uma carta na manga. Ele tem um diferencial na hora de competir com o seu colega da mesma profissão. Então, se eu tenho uma possibilidade de tirar a dor com mais eficiência do que o meu colega, eu acabo tendo uma vantagem. Os meus pacientes eles vão me indicar para outras pessoas e com isso eu multiplico a minha rede, né? E essa auriculoterapia ela traz exatamente essa possibilidade. Ela funciona como sendo uma técnica isolada, você pode atender somente com auriculoterapia, você ser um auriculoterapeuta, ou você pode agregar valor à sua prática profissional. Antigamente, até pela história que a gente tem, que é uma história dos cursos presenciais, eu sempre, né, as universidades, os cursos antigamente eram predominantemente presenciais. E com a modernidade, nós vemos que cada vez mais os cursos online, né, que é o formato digital, ele está cada vez mais entrando na vida da gente. E eu, como uma pessoa com experiências anteriores, e que vou falar para vocês objetivamente, com muito preconceito, anterior ao que eu vou falar hoje, eu tinha muita aversão e até um certo afastamento ao conteúdo digital. Até eu fazer os meus primeiros cursos no formato digital da maneira correta. Porque o que eu fazia antigamente? Eu procrastinava. Então, muitas vezes eu contratava o curso e eu acabava não fazendo o curso. É como qualquer outra atividade. Se você contrata e não faz, você não vai nunca ter os resultados. E eu tive a possibilidade de fazer um curso na área, inclusive, de marketing digital,
e que me mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Porque eu fiz o curso da forma correta. Então, todo aquele preconceito que eu tinha em relação ao mundo digital não existe mais. Eu tenho uma história muito longa de cursos na área de auriculoterapia no formato presencial. Todos os cursos que eu fiz, e eu já formei mais de 1.000 auriculoterapeutas, foram no formato presencial. E eu sempre achei anteriormente que esse era o melhor formato. Até me desenvolver mais no conteúdo digital e aprender como que é esse mundo. Então, uma série de questões que a gente tem de problema no presencial, a gente acaba solucionando no mundo digital. Um problema que a gente tem, todo o conteúdo que a gente fala no presencial, ele vai ser visto uma vez só. Então, você vai assistir a aula do professor, vai anotar alguma coisa e acabou. O que nós temos no mundo digital? Nós temos a possibilidade de rever várias vezes aquele conteúdo, várias vezes. Com isso, a capacidade de fixar no nosso sistema nervoso é muito maior. Outra coisa que a gente pode fazer que é muito interessante é a seguinte: é, o nosso horário, a hora que eu quero estudar, eu vou poder estar estudando. No curso presencial, não. O professor está lá, no horário específico, a gente tem que estar lá também. A vida nossa está cada vez mais difícil, mais complicado. O nosso tempo ele está cada vez mais exíguo, cada vez mais curto, né, em relação. E a possibilidade de você ter o estudo em qualquer momento da sua vida, isso é espetacular. A gente tem que aproveitar muito essa oportunidade. E a gente pode estar colocando em qualquer momento da vida, em qualquer lugar da vida da gente. Eu estou lá, por exemplo, no ônibus, eu posso estar no celular, que é espetacular, né? Todo mundo fica dentro do celular, não é isso que acontece? Hoje, se você pegar e olhar qualquer lugar, olhar para o lado, está todo mundo olhando no celular. Não é para menos, né? É porque realmente é um espetáculo a possibilidade que a gente tem de acessar o mundo inteiro em qualquer momento e em qualquer lugar. Então, o mundo digital nos dá essa possibilidade. A parte prática, que muitas vezes a gente tem, fala assim, mas no mundo digital eu não vou ter essa parte prática. É muito melhor, é lógico, a parte prática é importante, mas eu consigo, por exemplo, principalmente na questão da auriculoterapia, eu consigo discriminar, mostrar áreas muito mais específicas, eu consigo ver por meio de zoom, né, e rever várias vezes, estou falando em relação à auriculoterapia, consigo rever várias vezes aquela área nos pontos que a gente vai estar ensinando para a pessoa nos cursos de auriculoterapia no formato digital. Então, gente, é, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mudança de pensamento do grande preconceituoso dinossauro da antiguidade com a pessoa que hoje entende a importância e os benefícios do mundo digital e dos cursos no formato digital. Então, essa é a nova fase que eu me encontro. Eu sou um apaixonado pela auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica, ela tem uma origem oriental, depois passou para o Ocidente e foi amplamente divulgado por um médico francês, né, o Dr. Nogier, e no futuro, na sequência, foi revista pelos chineses e que esse método, que é o método chinês, é o método que eu ministro, né, e eu atuo nessa área da auriculoterapia chinesa. A auriculoterapia chinesa também é conhecida como acupuntura auricular. Toda técnica que tem um componente prático, ela tem, no primeiro momento,
uma ideia de que deve ser apresentada de uma maneira presencial. Eu tinha também essa ideia. Hoje, já, na minha cabeça, está muito mais claro que eu consigo, pelo mundo digital, pelo meio de divulgação digital, eu consigo passar uma informação prática com bastante qualidade. Eu tive essa capacidade de ter essa compreensão depois de ter feito alguns cursos, e esses cursos no mundo digital me trouxeram um conhecimento e uma capacidade, mesmo técnica, mesmo prática, que me supriram todas as minhas expectativas. Hoje, o mundo está dentro da mão da gente, né? No celular, ou no computador, ou às vezes no tablet, e não podemos desconsiderar essa fase que o nosso planeta se encontra. Sem dúvida nenhuma que nós vemos que cada dia mais as pessoas estão tendo contato com informações do mundo digital e nós não podemos deixar o mundo passar e nós não subirmos na, na onda da modernidade. Então, os cursos digitais eles são uma realidade que não vai nos deixar, porque há uma tendência de cada vez mais isso ir aumentando. E o mais interessante é que há uma possibilidade, desde que a gente faça o curso de uma maneira correta e curso com boa qualidade técnica, a gente vai aprender tanto quanto ou às vezes até mais do que em cursos presenciais. Esta foi a experiência que eu estou tendo e tive já de um tempo para cá e que me trouxe essa ideia de estar falando um pouquinho mais sobre a divulgação da forma digital para técnicas que são técnicas presenciais. Eu tive uma vida acadêmica bastante extensa, por volta de 30 anos, no ensino superior, como docente de ensino superior, pesquisador, e hoje estou numa fase muito interessante, que é uma fase em que eu estou buscando passar esse conhecimento adquirido aí em toda a minha vida. E esse conhecimento que eu optei em passar está relacionado com a auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica natural, ela faz parte das práticas integrativas complementares. É uma prática que tem a base no Oriente, principalmente na China, e basicamente faz, consiste num atendimento, num tratamento usando o pavilhão auricular, em que você faz a utilização de pontos, né? Você estimula pontos e que tem reações orgânicas interessantes. Todo esse conhecimento ele é extremamente importante para você tratar uma outra pessoa. Você precisa conhecer a técnica, você precisa ter uma noção da anatomia da orelha, você tem que ter uma noção de quais são os pontos adequados para cada situação. Precisa saber diagnosticar, fazer um diagnóstico energético, precisa fazer uma avaliação adequada e saber o tratamento, como se trata as várias patologias por meio da auriculoterapia. Só que isso não é o suficiente. Além de você saber atender, não adianta se você sabe atender se você não tiver paciente. Então, essa é uma outra coisa interessante que muitas vezes a gente não aprende na faculdade. É como vender o seu peixe. Então, uma das coisas importantes para nós que somos profissionais ou da saúde ou terapeutas é que não adianta eu saber atender ser o melhor terapeuta do mundo se eu não chegar naquela pessoa que precisa ser atendida.
E como que antigamente era? Antigamente eu colocava numa revista, fazia uma reportagem, e esse era o formato que a gente divulgava o nosso trabalho. Hoje não. Hoje toda a divulgação que acontece é por meio das redes sociais. Então as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, o Google, todos esses formatos são formatos onde a gente consegue mostrar o nosso trabalho e onde as pessoas que têm interesse em ser atendidos com o conhecimento que a gente tem, com a técnica que a gente tem, vai nos procurar. Então, eu vejo que não adianta somente eu ser um grande profissional, eu tenho que saber lidar com essas ferramentas. E esse conhecimento, que a gente não aprende na faculdade, a gente tem como desenvolver por meio de cursos e por meio de profissionais que são especializados nessa área. Então, o que eu gostaria de fazer um desafio para vocês é exatamente esse, de desmistificar o mundo digital. Nós que somos terapeutas, né, da área de saúde, não temos uma afinidade muito grande. Então, mas a gente tem que desmistificar essa questão para poder fazer um vínculo entre o mundo real, né, o mundo profissional, os pacientes e o mundo do conhecimento técnico. Então, esses dois conhecimentos, eles têm que fazer parte do novo profissional. Aquele profissional que quer ter sucesso, aquele profissional que quer ter um bom rendimento e aquele profissional que quer fazer a diferença junto aos seus pacientes. Uma técnica com baixo custo, com pouquíssimo cuidado, né, com pouquíssimo efeito colateral também. Então é uma técnica bastante interessante e com uma eficiência muito grande. Eu analisando o mercado das terapias, em específico da auriculoterapia, eu notei que muitas vezes nós profissionais na área de saúde ou na área de terapia, nós temos o hábito de tentar arranjar emprego. Então, todos nós que trabalhamos, temos um emprego formal, nós, na verdade, temos a capacidade de trabalhar para aquele que pensou, que idealizou um negócio e que, na verdade, é o empresário, a pessoa que fez um investimento e que, na verdade, tem um maior rendimento. A ideia é de que aconteça isso, né? O proprietário tem um maior rendimento comparado com o profissional que é o contratado por ele. Pensando dessa forma, a gente começou a idealizar como eu consigo gerar mais renda. Se eu trabalhar para uma outra pessoa, eu vou ter uma chance de ter um rendimento que é um rendimento limitado. E esse rendimento limitado, ele está relacionado com o salário que a gente ganha. A profissão de terapeuta ou de profissional de saúde, a auriculoterapeuta, ele tem um potencial muito grande de ter a possibilidade de ser um profissional liberal. Profissional liberal é aquele que tem a sua agenda, ele não tem chefe, o chefe é ele mesmo, e tem as suas vantagens, ela tem as desvantagens, mas a vantagem muito grande é que eu consigo, se eu tiver uma capacidade de ter clientes numa quantidade adequada, nos remunerando adequadamente, eu consigo ter um rendimento, sem dúvida nenhuma, melhor do que se eu estivesse trabalhando para uma outra pessoa. A auriculoterapia, na minha forma de entender, ela tem esse potencial muito grande. Resolve uma série de problemas, tem baixíssimo custo. Você não tem uma necessidade de ter um consultório muito grande. Na verdade, você não precisa nem ter consultório. Se você tiver um kit de auriculoterapia, você pode ir em qualquer lugar e atender as pessoas, né, no home care, que a gente fala, né, que é na residência das pessoas. Então, te dá muita flexibilidade. Só que para que eu consiga ter o meu paciente, eu tenho que saber vender o meu peixe, né? Eu tenho que saber chegar no paciente. E é lógico, a pessoa que tem maior quantidade de fama, sem dúvida nenhuma, que vai ter uma chance de conseguir ter um valor do seu atendimento maior, né? Essa fama
ela pode, no mundo digital, ela está relacionada com a sua audiência, com o número de pessoas que te segue, um número de pessoas que respeita você no mundo digital. E é exatamente no mundo digital que a gente vende o nosso serviço. Hoje, qual que é o formato que a gente não coloca na revista, no jornal, né, promove o seu serviço por meio dessas, folheto não dá, é coisa do passado, vamos ser sinceros. Qual que é a forma hoje atual, moderna de se vender o seu trabalho? É por meio digital. Então, essa forma nova de olhar o mercado é o que me faz hoje ter cada vez mais ânimo no sentido de aprender, desenvolver e poder passar isso para os nossos alunos, para os nossos queridos colegas. Bom, isso que eu estou falando é o que está na minha cabeça e o que eu ouço por aí. E você concorda com o que eu estou falando? Se você concorda ou não concorda, deixa o seu comentário com a gente. É muito importante para a gente. Tá bom? Abraço!